Você já ouviu ou já leu algo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse? Os 4 cavaleiros são assustadores e aterrorizantes para muita gente. E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês a história desses cavaleiros e a simbologia de cada um deles. O que está acontecendo no mundo? Será que os 4 cavaleiros já estão soltos? Logo após a vinheta, solta a vinheta. Os 4 cavaleiros são assustadores e aterrorizantes para muita gente. A origem desses personagens é bíblica, pois eles são citados na visão profética de João no livro bíblico do Apocalipse. Quando a era cristã começou, também se iniciou uma onda de opressão do Império Romano contra a comunidade judaica cristã no Mediterrâneo, com marcas de violência e hostilidade. João foi obrigado a fugir e se exilar em uma caverna na cidade de Patmos, na Grécia. Desde então, ele também ficou conhecido como João de Patmos, lembrando que muitos consideram que esse João era o apóstolo de Jesus Cristo. Mas há controvérsias entre pesquisadores e especialistas da área sobre sua verdadeira identidade. Durante 2 anos, João ficou dentro desta caverna, onde teve várias visões estranhas. Ele reuniu cada uma delas e então escreveu o livro que hoje conhecemos como Apocalipse. O livro do Apocalipse, também chamado de Apocalipse de João, é o livro da Bíblia e é o último da seleção de cânon bíblico. Existem várias interpretações para as visões que João registrou em sua obra. Porém, uma coisa é certa: em todas essas interpretações, o livro é um guia de Deus para o fim dos tempos. Mas afinal, o que diz o livro do Apocalipse de João de Patmos? Muitos dizem que o título do livro deveria ser a revelação de Jesus Cristo, já que a ideia é baseada na obra de eventos que foram descritas e revelados por Jesus. João relatou 2 vezes que o conteúdo do livro foi revelado através de anjos. Este livro da Bíblia conta que, antes da batalha final, vários exércitos irão se reunir no Armagedon, e assim irá começar a batalha final. Segundo João, quando o fim dos tempos realmente estiver chegando, Jesus abrirá uma série de selos, liberando assim os 4 cavaleiros do Apocalipse, que trarão um horrível julgamento da humanidade. Segundo o apóstolo, poucos irão sobreviver no decorrer do livro. João descreve o contexto político e social da época, anunciando que no fim dos dias o bem venceria o mal. E assim os 4 cavaleiros do Apocalipse cavalgam em um cavalo preto, um branco, um vermelho e um amarelo, cada um simbolizando um aspecto distinto do juízo final. Tudo começa com a chegada do cavalo branco. Segundo João, o cavaleiro do cavalo branco é o mais seguido de todos e usa um arco, a arma que era o terror do mundo romano no século I. Lembrando que a palavra arco pode significar um arco da morte. A arma, de muita representatividade e simbólica, também associada por seitas pagãs, segundo estudiosos, a figura do anticristo. Existem várias interpretações sobre o cavalo branco. Uns afirmam que esse cavaleiro, na verdade, é Jesus Cristo. Mas a maioria diz que o cavaleiro montado no cavalo branco, na verdade, é o anticristo. Quando Jesus abriu o primeiro dos 7 selos e o cavaleiro do cavalo branco surgiu com o seu arco, ele recebeu uma coroa e cavalgou em busca de conquistas. Como eu disse, esse cavaleiro representa o anticristo que procura destruir o povo de Deus. Vale lembrar que nem todo mundo que monta num cavalo branco é um homem bom. O anticristo, também conhecido como primeira besta, é um ser diabólico que é a própria encarnação do mal neste mundo. Durante o período da grande tribulação, segundo contam as escrituras sagradas, o primeiro passo desse cavaleiro será unir o povo sob seu reino.
Muitos estudiosos citam que ele vai formar governo, religião e sistema econômico mundial, fazendo uma globalização do mundo político para eles. Inicialmente, o anticristo não se mostrará mal. Na verdade, ele será um homem simpático, bom e que prega a paz mundial. Depois que uma crise mundial começar e o caos tomar conta do mundo, o líder carismático vai ser um homem que irá dar esperanças para a humanidade. O engraçado é que, diferente do que a maioria das pessoas pensa, o anticristo não tem nada de diabólico em sua aparência. Na verdade, ele é um homem carismático e amável. Mas vocês lembram que eu acabei de dizer? Que nem todo homem que monta no cavalo branco é um homem bom? Pois é, as aparências enganam. E é exatamente isso que o Cavaleiro Branco vai tentar fazer. Se formos parar para pensar, o mundo já teve alguns homens que iludiram seu povo em tempos difíceis para depois levá-lo ao caos. Hitler, por exemplo, era um homem carismático que seduzia o seu povo, mas depois ele perseguia judeus, cometeu atrocidades e conquistou muito poder. Na grande tribulação, o cavaleiro do cavalo branco será apenas o primeiro, e 3 outros cavalos ainda virão depois dele. O cavaleiro do cavalo vermelho. Como João mencionou, saiu outro cavalo, e agora um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado para tirar a paz da guerra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi dado uma grande espada. O segundo cavaleiro do Apocalipse foi referido às guerras horríveis que vão acontecer no fim do mundo. Usando sua espada, símbolo das guerras sangrentas, acredita-se que esse cavaleiro representa os flagelos, os meios pelos quais Deus castigaria e oprimiria os adoradores da besta e do falso profeta. É interessante fazer uma comparação entre a arma usada pelo primeiro e segundo cavaleiro. O cavaleiro do cavalo branco usa um arco, uma arma que é muito usada para defender o que lhe pertence. Já o segundo cavaleiro do cavalo vermelho segura uma espada, simbolizando as guerras. A cor do cavalo também diz muito sobre esse cavaleiro, já que o vermelho simboliza sangue e discórdia entre os filhos de Deus. Mas será que esse cavaleiro já está à solta? Desde 1914, quando a Terra teve sua primeira guerra mundial, muitas coisas ruins aconteceram em nosso planeta. Logo em seguida vieram as atrocidades cometidas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e muitos outros conflitos na Ásia e no Oriente Médio. Desde que começou a Primeira Guerra Mundial, estima-se que o número de mortes em guerras e conflitos armados ultrapasse o número de 100 milhões de pessoas. E recentemente tivemos a guerra entre Rússia e Ucrânia. Estaria o Cavaleiro do Cavalo Vermelho solto por aí? A humanidade está criando armas cada vez mais potentes, com um poder de destruição em massa assustador. Muitos acreditam que ele já está solto. O Cavaleiro do Cavalo Negro. João disse o seguinte em seu livro: veio um cavalo preto e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz no meio de 4 criaturas viventes dizendo: uma medida de trigo para 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Não faça dano ao azeite e ao vinho. Para quem não sabe, este cavaleiro representa a fome. O livro de João diz que 1 litro de trigo custaria 1 denário, que nos tempos de Jesus era o equivalente a 1 salário. Com esse mesmo valor é possível comprar 3 litros de cevada, um cereal considerado inferior ao trigo. Entretanto, essa quantidade do cereal não é o bastante para matar a fome de uma família. Também foi dito que as famílias tinham que economizar azeite e vinho, alimentos básicos da dieta das pessoas na época. Se formos parar para pensar, a fome já mata as pessoas na Terra há muito tempo.
Nos últimos 100 anos, nós podemos usar vários exemplos. Na União Soviética, por exemplo, cerca de 8 milhões de pessoas morreram por causa do programa de industrialização de Joseph Stalin em 1930. Já na Etiópia, durante o governo de Mengistu Haile Mariam, a crise de fome matou cerca de 1 milhão de pessoas entre 1984 e 1985. Até hoje, a Etiópia sofre com problemas envolvendo a falta de comida. No Camboja, entre 1970 e 1975, estima-se que 2 milhões de pessoas morreram de fome por causa dos conflitos. Pelo que podemos ver, as guerras e as fomes mataram milhões de pessoas nos últimos anos. Será que isso quer dizer alguma coisa? Será que os cavaleiros do cavalo negro e do cavalo vermelho estão cavalgando em nosso mundo há muito tempo? As evidências mostram que sim. O cavaleiro do cavalo amarelo. O cavaleiro do cavalo amarelo, o sentido dessa cor, diz os estudiosos que afirmam que o amarelo simboliza a cor do cadáver que se decompõe. Na obra, João diz o seguinte sobre este cavaleiro: vi um cavalo descorado, o que estava montado nele tinha o nome de morte, e a sepultura o seguia de perto. Foi dada a autoridade sobre um quarto da terra para matar com uma longa espada, com fome, com praga mortífera e com as feras da terra. Esse cavaleiro representa as mortes causadas por epidemias, e como todos já sabemos, o que muitas epidemias já assolaram o mundo. Podemos usar como exemplos a tuberculose, que estima-se que tenha matado 1 bilhão de pessoas. Já a peste bubônica, conhecida como peste negra, matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. Além de todas essas epidemias, ainda teve a de varíola, a gripe espanhola e da AIDS. E recentemente o mundo teve a pandemia do coronavírus, a Covid-19, que matou mais de 15 milhões de pessoas em todo o mundo. O que podemos concluir com a história de cada cavaleiro? A fome, as epidemias, as guerras assombraram a humanidade há muito tempo, fazendo milhares de vítimas ao redor do mundo. Se tudo isso é ou não consequência dos 4 cavaleiros do Apocalipse, acho que nunca teremos certeza, mas sabemos que os 4 cavaleiros do Apocalipse são apenas alguns acontecimentos do julgamento ainda piores que estão por vir. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E obrigado por assistir até o final. E por favor, deixe seu joinha para fortalecer o canal. E por favor, se inscreva no canal para nos dar aquela força e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.